Você tem medo de alguma coisa? Você sabe identificar e lidar com os seus medos? E hoje nós vamos falar sobre fobias. Fique com a gente até o fim que você vai aprender muito. Então roda a vinheta! Bem-vindo ao Surtadamente, ao nosso sexto. Sabe o que é sexto? Sexto episódio de muito sucesso, com a galera aqui, assim, super vibrando com a gente. O Surtadamente, o melhor podcast para sua mente e para o seu coração. É pro teu corpo inteiro, sabe? Que é um podcast que você vai amar estar aqui com a gente, porque a gente ama estar aqui. Eu amo estar aqui com essa médica, essa melhor médica, assim, psiquiatra japonesa de todo o mundo. Não exagera, por favor. De novo, Paulo exagerando. Flávia, tem aquela frase que todo mundo fala: nem de todo medo vive um bicho-papão? Existe essa frase? Não, olha, eu realmente não conheço essa frase. Mas medos não tão... medos não são referentes só a bicho-papão, não. Deixa eu colocar o pessoal aqui a par. No episódio anterior, a gente falou sobre os transtornos ansiosos, mas a gente falou sobre transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. E hoje a gente vai falar sobre outros transtornos de ansiedade. A começar com fobia. E fobia tem a ver com ansiedade? Tem, sim, senhora. Você que pode sofrer de alguma fobia é relacionado à ansiedade. O que é fobia? O que é fobia? É um medo? É um medo irracional. E quando a gente fala irracional, quer dizer o quê, Flávia? Desproporcional. O que não faz sentido, né, Flávia? Que não faz sentido, Exato. né? De algum objeto ou de alguma situação. Você já viu uma barata? Para pensar aqui comigo, Flávio. Vem cá, dá a mão aqui para eu te proteger de uma possível barata ou um sapo. Que eu sei que a Flávia tem medo de sapos. Quais são os tipos de fobia que a gente pode ter, Paulo? Presta atenção. Você tem algum medo, alguma fobia? Do futuro serve? Não. Não serve? Fobia, não. Vou te falar. Pode ser medo de animal, medo de ambiente natural, por exemplo, chuva, tempestade, água, tem medo de se afogar, né? Sim. Sangue, injeção, eu ferimentos. tenho. Não de injeção, mas de sangue. Aviões, Sim. Elevadores, lugares fechados. Pessoas fantasiadas. Tem muita gente que tem medo de palhaço, por exemplo. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Até por uma questão cultural. Aqui tem gente que não pode ver o filme do Bozo, por exemplo. Sabia que tem um filme do Bozo? Não. Exato. Tá, Então, se volta, você tem fobia Paulo. de Bozo, não, de palhaço, você não pode ver. Mas a Flávia uma vez perguntou pra mim assim: Paulo, por que você não fez medicina? Eu falei: porque tem sangue. Mas chega a ser fobia? Então, eu não sei, acho que eu nunca parei pra pensar. Porque assim, como eu não sei, assim, é um medo, não sei, que não é muito comum no meu dia a dia, então acho que não me prejudica. Talvez se eu precisasse lidar, eu não sei. Mas assim, por exemplo, o sangue, quando você vai tirar sangue, vai fazer sangue, tirar sangue no laboratório, Sim. essas coisas. Você já doou sangue? Então, Não, nunca doei. Você tem medo? Fica aí um alerta pra eu doar. Então, antes eu não conseguia ver. Aos poucos eu fui tentando me dessensibilizar. Começava a ver um pouquinho, parava, ver um pouquinho, parava. Fui trabalhando, mas antes eu tinha um pouco assim de não gostar de ver. Mas acho que não é nem sangue meu. Acho que é mais sangue das outras pessoas, sabe? De me fazer mal. Tá. Eu tenho um paciente que desmaia mesmo quando vai Sim. fazer exame de sangue. A gente costuma pedir, assim, uma vez por ano. Todas as especialidades já ela aproveita para tirar tudo de uma vez. Sim. Porque acontece de desmaiar mesmo, né? Tem então, pessoas gente que perdem tem, totalmente o sentido, né? É igual eu falei, né? Por exemplo, uma barata. Às vezes você vê umas pessoas que vê uma barata e sai correndo, perde totalmente o sentido e realmente tem medo. E se você olhar logicamente, o que uma barata vai fazer contra você? Nada. Nada, mas Pode subir, imagina aquelas patinhas subindo em cima da sua perna, assim. Vamos parar de falar sobre isso, senão tem pessoas Dando que elas arrepio, vão parar arrepio. de assistir o nosso episódio. Mas você vê, um animalzinho desse, por exemplo, ele não vai fazer nada, né? Não Esse sei. inseto... Deixa eu te contar. Acho que eu percebi uma fobia de Flávia aqui. Gente, eu vou contar uma história. E olha que coincidência, essa história aconteceu há 2 semanas atrás. Num domingo... chuvoso, tava chovendo, era noite. Você é boa pra contar isso, porque eu tô imaginando, assim, sua casa, aquela chuva. Na minha casa, aquela chuva, chovendo bastante à noite. E aí eu peço pro meu filho limpar
o cocô da minha cachorrinha lá. A Suzy, a Sassi. A Cici. Aí ele uma nunca. fofa. Aí ele foi lá todo contrariado e tal. E aí, quando ele ia jogar, na verdade, o cocôzinho fora, ele viu um sapo enorme, feio. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Momento clímax. Olha aqui, ó. Olha aqui, Paulo. Cadê? É o sapo, do lado da privada. Sim, Sim. o sapo. É a privada, né? Aí, né? E é horrível, você não viu? É Sim. grande, horrível, tal. E aí, eu peguei, a primeira coisa que ele saiu gritando, né? Porque ele tem fobia de animais, de aranha, de qualquer coisa, Sim. de lagarto. E aí o sapo, ele tem fobia também. Aí ele saiu gritando, mãe, um sapo. Aí fui lá. Quando olhei, era esse sapo gigante, horrível. Aí eu peguei e... Numa noite chuvosa. Na noite chuvosa, no domingo à noite. E aí eu peguei e chamei meu filho mais velho, né? Sim. E aí eu Caio, vem aqui, tem um sapo, ajuda a gente aqui, vem tirar o sapo. Aí eu só vejo o barulho da porta, plof, trancando assim. Ai, desculpa, mãe, mas não posso fazer nada. Você sabe que eu também tenho medo. Já Fechou. eram as 8h03 da noite. Não. E aí eu peguei e falei, ixi, agora, né? E realmente, eu tenho medo, mas não é tão fobia assim. Sim. Mas era um sapo muito estranho. Às vezes você não tem fobia, mas você também, tipo assim, pegar um sapo tirar na o mão. sapo, Ai, que legal. eu tava assim, eu não queria. E até, o sapo também, ele coisa veneno. E o meu marido, ele tava de plantão. Ele tava de plantão na unidade Queimados. Como a ansiedade disse na última sessão, Aí- médico cirurgião. Aí eu liguei pra ele, falei assim, Fred, vem aqui espantar o sapo, porque você sabe que as crianças, assim, têm muito medo, e eu também não tô querendo, esse sapo é muito estranho, né? Sim. Vem pra cá. Aí ele falou assim, você é doida? Como assim? Eu tenho um monte de paciente aqui queimado, entubado. Você quer que eu vá em casa pra espantar o sapo? Eu falei assim, o que custa, né? O que custa, né, Paulo? Aí eu tô rindo, gente. Mas... Aí ele pegou e falou assim pra mim. Que a fobia faz com uma pessoa. Aí ele falou assim, Flávia, liga lá na portaria Sim. e vê se um segurança, o Honda, alguém pode ir aí, né, ajudar você a tirar o sapo. Aí eu ligo lá na portaria. Ai, por favor, é um caso de vida ou morte. A gente morre de medo aqui em casa. Meu marido não tá. Tem um sapo aqui querendo nos matar. Tem um sapo aqui, muito estranho. Tem como vir aqui, tirar o sapo e tal? Aí a mulher, era uma mulher, ficou assim, ai, tudo bem, a gente vai dar um jeito. Ela se compadeceu de você. Se compadeceu e tal. Aí chegou lá, o Honda de moto, todo molhado, com capa de chuva, né? Era um domingo à noite, isso já eram 10h04 da noite. Aí ele bateu na porta lá, e aí ele falou assim, olha, vou molhar toda a sua casa. Aí eu falei assim, não, você veio para salvar a nossa vida. Pode molhar, Era entra. o Super Honda. Entra tal. E aí ele entrou, tudo. Aí eu mostrei, olha aí o sapo, olha como ele é estranho, esquisito. Aí ele olhou assim... E Paulo, ele foi muito gentil. Ele foi muito gentil. Mas ele conseguiu tirar o sapo? Não, ele virou pra mim e falou assim, esse sapo tá estranho. Aí eu falei assim, ele é estranho mesmo. Ele falou assim, esse sapo não se mexe. Tava morto? Aí eu falei assim, ele tá parado aí faz tempo e parece que ele não se mexe mesmo, né? Aí ele falou assim, não é um papel? Oi? Aí eu olho pro Arthur... Ele tá assim pra mim. Aí eu preservei essa foto aí. Aí eu peguei, e olhei, fui olhando devagarzinho mais de perto, né? Quando a gente foi ver, era um papel. Oi? Olha aqui, Paulo, mais próximo. E o pior, que eu mostrei essa foto pra todo mundo, e todo mundo achou que era sapo. Não, mas quando você mostrou a primeira vez, eu falei, é um sapo. E assim, no dia seguinte, meu marido, ele dava gargalhada pra mim, porque ele falava assim, você filmava o sapo e falava que sapo estranho, parece que ele tá de costas agora. Ele virou de costas. É uma embalagem do Burger King? É um hambúrguer que eles tinham pegado, aí comeram, aí alguém amassou, jogou e não caiu dentro e caiu pra fora, mas ficou no formato de sapo, idêntico. Mas qual a moral da história?
Quando a gente tem muito medo de alguma coisa, tem fobia, a gente Sim. começa a enxergar sapo onde não existe. Não, agora eu tô imaginando o segurança chegar lá na portaria, onde ela falou, é caso de vida ou morte. Pelo menos a gente Era alegrou. uma embalagem do BK. Pelo menos a gente alegrou a portaria naquela noite chuvosa, né? De domingo. Sim. Eles tiveram coisas para dar risada. Sim, né? claro. Com a família, né? Mas aí no dia seguinte. Pelo menos era o cara da Honda, ele já tava andando. Já estava andando. Acho que Ele não se molhou só pra... ele ia salvar, né, as famílias de algum infortúnio, né? Assim, muito, muito grave. Sim. Mas é isso, né? E o duro que outro dia... né? Eles sabem que você é psiquiatra no condomínio? Espero que não, né? Se você é o Honda Não. ou a mulher da portaria que recebeu uma ligação há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás... Pedindo urgência no de vida ou morte, emergencial. essa pessoa aqui... Opa, até caiu o microfone aqui. Essa pessoa aqui é a responsável pelo sapo de papel. Mas olha, deixa eu falar uma coisa assim que é importante. A moral da história, né? Que assim, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente enxerga onde não existe. Sim. E a gente se sugestiona também. Porque na semana seguinte, lá no meu consultório, a gente estava entre vários amigos lá comemorando o aniversário lá da doutora Neuza, minha amiga, Neuza Mazeu, minha psiquiatra, minha amigucha. Eu quero muito conhecê-la. A gente estava lá comemorando, e aí eu fui contar essa história, só que eu não contei que era um papel de cara. Eu comecei a mostrar para cada um, né? Olha que sapo horrível, olha que sapo horrível. Aí todo mundo, nossa, ai credo, todo mundo. Aí quando eu falei que era o papel, todo mundo começou a rir e se assustou. Por quê? Porque acho que quando a gente tem medo ou não gosta de alguma coisa, a gente também, além de ver coisa onde não existe, a gente se sugestiona também, Sim, né? muito. O medo, ele ilude muito, Mas sabe o que eu queria pedir pro pessoal que tá nos assistindo aí, principalmente no YouTube ou no Spotify? Comenta qual que é o medo que você tem. Se você tem alguma fobia, se você tem um medo, se você já passou por alguma coisa, que a gente lê todos os comentários, tá? Então comenta porque a gente gosta de saber de você também que tá acompanhando com a gente. Se tem alguma fobia. Você acredita que eu tive já fobia social, Paulo? Sério? Sério. Por quê? Você sabe o que... Como? É lógico que você sabe. Eu ia perguntar, você sabe o que é fobia social? Lógico que você sabe o que é fobia social, né? Será? Por que você teve fobia social? Então, teve uma época da minha vida que eu estava numa fase mais ansiosa. Sim. Que, assim, eu ficava, assim, extremamente ansiosa. Eu acho que na época da faculdade, lá para o 3º, 4º ano, quando a gente tinha que apresentar trabalhos, né? Toda vez que eu tinha que mostrar algum desempenho, sim, né? E eu ficava, assim, com crise de ansiedade, minha cabeça falhava totalmente, eu tremia na frente das pessoas. E depois passou a ser não só em apresentações, não só quando eu tinha que fazer, mas assim, para falar com um professor, falar com alguém que eu julgava assim, um pouquinho mais... Mas assim, você ia falar com o professor, por exemplo, ou com uma pessoa de uma hierarquia maior. Uma hierarquia maior. O que você sentia? Como que teu corpo reagia a isso? Minha cabeça ficava com medo, como se eu me sentisse constrangida, como Sim. se alguma coisa... como se eu fosse ficar, de alguma maneira, muito envergonhada. Exposta. Sim. Como se eu fosse passar por ridículo. É isso. Sim. Medo de passar por Pelo ridículo. ridículo, sim. O tempo todo. E com esse medo muito da avaliação do outro, né? Sim. O que trava, né? Muito. O que né? trava. O que trava o processo. Isso você já percebe que é algo que prejudica, né? E assim... Mas você enfrentava? E chegou uma fase que eu comecei a ficar com ansiedade até... do encontro casual com os amigos. Sim. Sabe? Então, qualquer situação social, eu tinha que enfrentar, né? Uhum. Você tinha que apresentar de qualquer jeito, o quanto que eu conseguia me esquivar, fazer Mas com que uma outra pessoa... Era... O sofrimento era terrível. Sim. E o desempenho era péssimo. Sim. O desempenho era péssimo, né? Então, eu me sentia... E eu percebia que estava todo mundo percebendo que eu estava toda tremendo, toda ansiosa... A voz, ela fica falha, voz, né? Sim. Insegurança. E agora, gente, grande. ela está aqui na frente das câmeras falando pro Brasil e pro mundo. Olha agora pra você eu tô aqui no Surtadamente. Surtadamente, aquela garotinha que tinha medo de falar com o professor, de ficar perto dos amigos por uma fobia social, agora ela tá aqui, ó. Mas o Surtadamente tá sendo uma superação de muita coisa, sim, né, Paulo? Pra todos nós. Inclusive dessa questão, né? Tudo bem que eu não tenho fobia social hoje, mas
A gente se expor, se desinibir, Nossa, né? eu também sou terrível pra isso. Não gosto de me exibir, não gosto de me expor, não gosto de falar, não sou Mas tá sendo uma comunicativo. delícia, né? Não, você Eu tô não, brincando né? porque eu não Ah, sou tá. nada disso. Sempre gostei de um Não, microfone. no fundo eu gosto, eu gosto. Sim, mas Mas assim, eu tive esse período na minha Mas olha que vida. interessante você falar. Tem pessoas que têm fobias, têm medos e elas querem algo. Igual, por exemplo, tem pessoas que têm medo, tem pacientes que às vezes chegam e falam assim: eu quero falar em público, por exemplo, eu quero às vezes conversar com o meu chefe, eu quero ter uma comunicação melhor, mas às vezes não consegue. E como eu fui melhorando? Como, Como eu Flávia? fui? Conta pra gente. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Não, é porque assim, no fundo, eu gosto de me expor. Eu Sim. gosto de me comunicar. Eu Uhum. adoro me comunicar. Então, mas você então Só tinha que uma aí eu, motivação assim, uma motivação para poder eu, superar. eu fui me expondo aos poucos. Sim. Então, aí uma vez me chamaram para falar para, sei lá, 10 pessoas num lugar fechado. Aí depois me chamaram para falar para umas 20 pessoas. E Sim. assim, apesar dessa ansiedade, né, que eu ficava, eu ia porque eu falava assim, não, eu preciso superar isso porque eu quero estar lá, eu acho importante eu me comunicar, Sim. né? Então, é a gente que fala, né? A terapia da exposição. A terapia da Um exposição. pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E, né, hoje eu falo aí para mais pessoas, tenho a minha ansiedade, mas aquela ansiedade normal, né? Mas que não me paralisa. Antes Sim. paralisava. Legal. E até assim, legal, né? A gente falar. Tem essa fobia social, existe fobias de. Por exemplo, tem pessoas que não viajam, né? Porque elas têm medo. Eu já tive caso, eu já tive casos de pacientes que a família, por exemplo, ali da casa foi viajar e essa pessoa ficou em casa foi viajar para outro país. Tipo, eu tive um caso de um paciente que uma vez a família foi para Disney e ele ficou porque ele tem medo de viajar de avião. E deixa de viver. Olha pra você ver. Aí você vê que a fobia ela se torna um prejuízo. Né? Um prejuízo para a vida, porque a pessoa gostaria de estar lá, mas ela não consegue ver, né, aquele momento onde ela entra no avião. É desesperador. Só dela pensar, ela evita pensar. Fobia de avião, eu tenho um monte de paciente agora, porque anteriormente as pessoas não viajavam tanto de avião, né? Sim, Hoje é muito comum e as pessoas querem viajar bastante de avião e tal. E eu tenho uma paciente que hoje, ela é a senhora turismo, assim, porque ela viaja pra caramba, né? sim. Mas eu lembro que há vários anos atrás, quando ela chegou, ela tinha que ir para a Austrália, mas ela ia mudar para lá, ela ia Uhum, começar uma nova vida para lá. E o empecilho maior era ir para a Austrália de avião, sim. né, com o marido. E aí foi um trabalho difícil, ela chegou meio que em cima da hora. E eu lembro que a gente eu brinquei com ela, que eu falei que ela ia, que era importante para a vida dela, nem que se a gente ela fosse amordaçada Aham, e desmaiada, mas que sim. ela ia fazer isso na vida dela, porque era super importante. Mas brincadeiras à parte, ela conseguiu, ela foi, depois ela voltou. Hoje ela toda hora viaja. Eu vejo ela, sigo ela pro Instagram, e Uhum. tá na Suíça, e tá na Itália, e tá em tudo quanto é lugar, e ainda bem que ela conseguiu superar isso, né? Existem fobias que elas podem, assim, geralmente algumas fobias, a pessoa não sabe da origem, né? Mas tem fobias que elas podem surgir após um acontecimento? Sim, sim. Quando a gente fala de fobia e vai procurar a causa, às vezes não tem uma causa muito Óbvia. óbvia, né? Mas muitas vezes é algum trauma. Porque assim, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos da última vez, foi em 2019. E na volta, eu peguei uma turbulência. Eu gosto de. Eu já trabalhei com pacientes com fobias de avião e tudo mais, então eu sempre tive algumas coisas bem claras. Até para trabalhar com os pacientes sobre a segurança do avião. Tem um canal do Aerolito, que eu gosto muito, que ele fala sobre avião. Então ele fala que turbulência não derruba avião, enfim. Mas nessa volta dos Estados Unidos, a gente estava passando, acho que bem naquela região do Triângulo das Bermudas, para reforçar meu medo ali. Começou uma turbulência horrível. Eu acho que eu nunca
Eu já viajei algumas boas vezes de avião e eu nunca tinha passado por uma turbulência daquele nível. Chacoalhava tanto o avião, que o avião dava aquelas quedas Ai, bruscas. que aflição. Só que começou o quê? Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas além disso, de ser muito, assim, acho que essa turbulência durou muito tempo, muito tempo. Tipo, chegou a durar coisa de 1 hora, que pra mim é bastante. Nossa. Assim, tremendo dessa forma. E começou a abrir alguns compartimentos de tanto que tremia de mala. E algumas malas começaram a cair. Nossa. Aí a galera gritando, sabe? Tudo mais. Aí depois que passou, aliviou, tudo mais, os comissários foram, né? Foram pra galera, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí tinha um rapaz que, quando eu tava indo, um casal, na verdade, que eu conheci eles na viagem de ida, eles se sentaram atrás de mim e, coincidentemente, Na na volta volta também. E ele, assim, ele tava conversando comigo que ele tipo, ia pros Estados Unidos umas 4 vezes por ano, porque eles tinham casa lá e tudo mais. Aí, quando acabou a turbulência, eu tava assim, eu realmente entrei no estado, não sei se foi um estado de pânico, mas eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que eu apertava, assim, né? No final, eu até consegui filmar um pouquinho, né? A turbulência, porque a gente conta, às vezes a galera não acredita, né? E daí ele falou, nossa, cara, eu venho sempre para os Estados Unidos, eu nunca peguei uma turbulência dessa forma. Eu falei, caraca, a turbulência foi feia mesmo, né? Aí, quando eu voltei, eu comecei a perceber que quando eu pensava em viajar, eu tava me esquivando. Aí eu comecei a perceber que eu tava me esquivando. Aí o que eu fiz? Quando eu percebi isso, eu já levei rapidamente isso pra terapia. Depois eu cheguei a viajar de novo, já cheguei a fazer outras viagens de avião. Um pouquinho de eu medo. senti um pouco, eu percebi que o meu nervosismo ficou um pouco mais aflorado antes de cada, né, decolagem e tudo mais, mas depois tranquilo. Mas eu acho que esse insight que eu tive, acho que fez uma diferença. Porque quando eu percebi que eu não estava mais querendo programar nenhuma viagem pelo medo do avião, eu já levei isso para terapia. Sim, sim. Porque eu percebi que conseguiu, que isso... ainda bem, né? Porque... Mas, assim, realmente, a primeira vez que eu fui viajar, eu nunca tinha ficado, assim, com medo de viajar de avião. E dessa vez, eu já fiquei com medo. Eu tenho paciente que não viaja. Sim. Só se for de carro. Só se for de carro, sim. Só se for de carro. Eu tenho pacientes então, assim também. Ele está limitado a poucos quilômetros, né? Mas eu tenho caso, eu tive caso de uma paciente que uma vez ela foi pro Nordeste de carro, isso é comum, sei que acontece, mas a questão dela eu perguntei, mas você gosta de viajar de carro? Porque tem pessoas que gostam, né? Não, a gente gosta de ir, vai parando devagarzinho. Ela falou, não, é porque eu tenho medo mesmo. Sim. Né? E você tem medo de estar doente, Paulo? Vamos falar de hipocondria? Olha, eu não sou aquela pessoa que fica o tempo todo... Flávia, você tá tentando me diagnosticar aqui hoje, hein? Não, brincando. Assim, eu acho que se eu tenho uma dor, assim, alguma coisa, sei lá, vou fazer algum exame, eu fico um pouco apreensivo, sim, não vou mentir. Aí a gente coloca no Google lá, né? Tô com dor na barriga. Deixa eu ver. É câncer, né? Pra pessoa que é ansiosa, isso é terrível. Mas acho que hipocondria, acho que não chega nesse nível, não. A hipocondria é o medo de estar doente o tempo todo. Mas estar doente de doenças terminais, doenças graves, doenças sem cura, né? E ele fica procurando doença. E fica procurando doença o tempo todo. Então, principalmente com os sinais do corpo. Então, assim... Se hoje eu acordei com um pouquinho de queimação no estômago, a pessoa com hipocondria tem certeza que está com câncer de estômago. Sim. Entendeu? Se está com dor de cabeça, ela tem certeza que está com aneurisma. Né? Mas tem muita gente que se identifica como hipocondríaca, mas às vezes, quando elas conversam, às vezes eu fico um pouco com dúvida se é isso mesmo. Não sei. Não, um exagero, né? Mas, por exemplo, isso às vezes acontece comigo. Às vezes eu tô com uma dor que eu nunca senti no pé. Sei lá, agora acho que eu tô com alguma coisa que vou ter que amputar meu pé, sei lá. Isso chega a ser hipocondria? Ser uma pessoa hipocondríaca, mesmo sendo uma coisa muito isolada? Sim, porque normalmente não tem razão de ser. Se tá com dor no pé, vai ter que tirar o pé? Não, sim, mas se ela olha no Google, o Google dá essa informação. Então, o problema é que a pessoa com hipocondria, ela vai vasculhar em tudo, né? Eita, será que sou hipocondríaco? E ela vai pegar as piores situações, né? As piores explicações para aquela patologia. Mas o hipocondríaco não é constante? Assim, todo dia ele vai buscar alguma coisa? Ou sim, não? ele tá sempre em função de procurar... O medo de adoecer. Entendi. Tem a ver Ele vive vive nessa função. Tá. Né? Às vezes não... Então, quando a pessoa ela tem uma justificativa para ter esse medo, ela não aí tudo ela bem, não é né? hipocondríaca. Vamos supor, a mãe teve câncer de mama,
Aí ela E sente um aí ela caroço sente na um mão. caroço, aí tudo bem, né? Sim, Mas a pessoa é para qualquer sinal. sim, Qualquer perfeito. sinal pode ser, né? Que é legal as pessoas saberem, né? Porque às vezes as pessoas têm alguns sinais e elas acham que só porque elas estão com medo, elas já estão... eu estou hipocondríaco, né? E Paulo, uma pergunta capciosa, Eita, adoro difícil. perguntas Qual que é a capciosas. diferença da pessoa que tem hipocondria com a pessoa que tem síndrome de Munchausen? Gente, olha que nome bonito. Tem uma diferença bem grande, né? Porque a pessoa que tem essa síndrome de... Como é, Flávio? Munchausen. Munchausen. Essa pessoa, ela inventa a doença, né? Ela Exatamente. cria a doença pra ter algum benefício pra ela. Principalmente a atenção. Exato. Tem aquele caso que é o... que é muito famoso, né? Que é a emprestada, né? Que você falou? Não, é É fuja. o Fuja. Não, mas é quando é emprestada, assim, que é a mãe, no caso. Ah, tá. Tem um filme que tá bem em alta agora que chama Fuja. Sim. Que a mãe dava medicação para a filha e é um filme de, como que fala? Dados reais, né? Dados reais. E que ela foi solta até agora. A menina real, ela foi solta agora da prisão. Você tá contando de trás para frente, Paulo. Ai, Vamos lá, perdão, peraí. desculpa, Deixa eu gente. tentar É o meu falar. TDAH, sorry. Deixa eu tentar falar, explicar. Roda a vinheta! Tô brincando, não tem vinheta agora. Ó, então eu vou explicar. Assim, ó, a síndrome de Munchausen é quando a pessoa simula uma patologia para ter algum benefício. No caso desse filme Fuja, chama Munchausen por procuração, porque não é a própria pessoa que simulava a doença. Sim. Ela pegou e simulava a doença em cima da filha. Da filha, sim. Então, ela começou a dar uma medicação para a filha dela, desde pequena, para que a filha tivesse doenças. Acho que era diabetes e umas doenças que paralisavam também a musculatura dela. E ela começou a ter que ficar em cadeira de rodas. Sim. Né? E aí, qual que era o benefício dela? Era a atenção, essa filha que nunca ia sair, né? O tempo todo ali, tempo né? todo, Sob o a controle comunidade dela. tinha dó delas, tal. E aí a filha começa a desconfiar, aí descobre o que essa medicação fazia, e aí descobre a mãe, né? Aí a filha, agora a história, né, no final, para conseguir se salvar da mãe, ela acaba matando a mãe. Ela e o namorado? Ela e o namorado Ela e o acabam namorado. matando a mãe numa fuga. Eles vão fugir, a mãe vai atrás, ela consegue matar. E aí, é o que você falou, que ela Foi solta foi agora, solta agora, isso. né? Eu sigo ela no Instagram, tudo mais. E foi muita polêmica até, né? Porque tem gente que defende ela, tem gente que não defende. No filme, que eu assisti o filme, é como se fosse uma legítima defesa até. Exato. Ela mata para não voltar àquela situação anterior, né? Você que está assistindo a gente, não sei se você assistiu, se você acompanhou esse caso, comenta aí, o que você acha? Você acha que ela tava, né, numa... E para quem não assistiu, foi um super spoiler para você, Sim. que a gente já contou a história toda. A gente tinha que ter avisado antes que era um spoiler? Talvez a gente tinha, mas... Mas fazer o quê, né? Nos Mas a gente ame da mesma explicando forma. o que é síndrome de Munchausen por procuração. Mas mesmo como spoiler, assista, porque esse spoiler não vai tirar, acho que o significado, a questão do filme. Você falou que teve outro caso, Teve um caso né? aqui no Brasil, acho que se você... Eu não lembro qual foi o canal de TV que fez uma reportagem, eu vi no YouTube. Escreve lá, mulher que fingiu câncer, alguma coisa assim, coloca no YouTube. Ela fingiu que ela tinha um câncer raro, chegou até a ficar sem cabelo. E ela morava numa cidade pequena, não sei se era de Minas Gerais, acho que, se não me engano, de Minas Gerais. E ela convenceu a cidade inteira que ela tinha um câncer sério, que ela precisava de dinheiro para os tratamentos dela. E o pessoal começou a fazer vaquinha, começou a pagar, começou a sensibilizar, tudo mais. Até que uma mulher lá começou a desconfiar. A grávida de Taubaté não... Porque não é doença a gravidez, né? E aí, verdade? Eu lembro, mas não é doença. Você, o que você acha da grávida de Taubaté, mas aqui ela do Vale do colocou Paraíba? uma condição difícil. Sim, né? e ela recebeu todos os benefícios. Ela acaba sendo Munchausen, né? Não era uma doença em si, mas uma condição. Porque ela fez o repórter lá chorar. Esqueci o nome dele, o que cozinha. Qual que é o nome dele, Karen? Qual que é o nome dele, gente? O que cozinha lá, Taubaté? Não de Taubaté, eles tinham um programa Hoje em Dia, que ela foi no Hoje em Dia da Record.
E daí foi eu lá não que ela lembro. apresentou, que deu todo. E ele começou a chorar. Tanto a grávida de Taubaté, a gente ri, né, gente, porque é absurdo. Mas assim, desculpa. Mas tanto a grávida de Taubaté, quanto essa mulher que eu falei pra vocês, que depois descobriram, viu que ela conseguia entrar, não lembro agora como que ela entrava no hospital, porque ela conseguia fazer stories dela fazendo quimioterapia, mas ela entrava, ela não fazia quimioterapia, mas ela entrava, postava tudo mais. Ela tá sendo investigada, indiciada pela Mas polícia. isso não é transtorno de ansiedade. Né? Munchausen não é transtorno Não, de ansiedade. ela não tem nada a ver, Isso que porque... a gente, para ficar claro que a gente está falando, mas como um diagnóstico diferencial da hipocondria, por exemplo. Uma vez eu li que ele pode estar relacionado a pessoas narcisistas e psicopatas também, né? Ah, provavelmente, Sim. né? Com algum transtorno de personalidade, né? Sim. Viu, gente? Não vai ficar inventando doencinha que você não tem, não, só para benefícios próprios. E, Paulo... Ai, meu Deus, quando ela fala assim, Paulo, meu coração já fica ansioso, eu acho que eu estou desenvolvendo uma fobia por Flávia, será, gente? Flaviofobia? Você adora fazer isso surtadamente comigo. Adoro, é uma brincadeirinha, gente, é uma brincadeira. Acho que a Karen talvez tenha uma fobia da gente. Olha ela fazendo joia, gente, só porque a gente deixa ela... Paulo, fala sobre transtorno dissociativo. Flávia, eu vou te perguntar uma coisa. Essa pergunta, ela me coloca. Vou te fazer uma pergunta em cima do transtorno dissociativo e vou acabar jogando a pergunta para você de novo. Tô dirigindo um carro. Tô indo pro meu trabalho. De repente eu percebo que eu tô num... Deu uns 5 segundos e falei, caraca, eu tava indo pro meu trabalho, nesse caminho. Sem eu perceber, eu peguei um caminho totalmente aleatório, que nem era aquele caminho para pegar. Sei lá, minha cabeça estava em outro lugar. Quando eu percebi, eu estava ali. Isso, Paulo. Isso é um exemplo de transtorno dissociativo. Mas quando ele não é frequente. Então, Então, assim, todo mundo, então, é dissociativo. Dissociações... Hein, Flávia? Responda essa agora, vai. O Brasil quer saber, polêmica. Flávia falando que todo mundo é dissociativo? Não, dissociações ocasionais pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? O transtorno dissociativo é quando aquilo começa a ficar muito frequente e realmente comprometer a vida da pessoa. Então, às vezes a pessoa, assim, ela... É muito comum, né? Você escuta assim, a pessoa, ela desapareceu e daí estava aqui em São José. E, de repente, encontraram ela lá em Ubatuba, caminhando na praia e foram conversar com ela não sabia onde que ela estava. Mas uma situação assim, normalmente está relacionada a algum trauma. Sim. Porque dissociaçõezinhas, assim, do dia a dia, que às vezes você está muito cansado, muito estressado, e aí, né, percebe que dissociou, que você não lembra direito o que aconteceu, isso é normal. Mas, assim, dissociações mais graves, assim, de você falar, parecer em outra cidade, aí, normalmente, está mais relacionado a algum trauma. Mesmo que a pessoa volte quadro... depois. Não, mesmo que depois volte, né? Sim. Mas aí, normalmente, aí é um transtorno dissociativo mesmo. Sim. E está relacionado a alguma coisa mais grave. Sim. Tá? Aí tem o de identidade, de despersonalização e desrealização, né? Então, o que é despersonalização? É difícil de explicar isso, Sim, né? Nós já tivemos pacientes em comum, né? Até que nós tiveram. temos paciente em comum que sofria de despersonalização. Que é você, Maria! Tô brincando, né? Não. Então, eu vou explicar despersonalização, depois você tenta explicar desrealização, porque é difícil de explicar isso. É quando a pessoa, ela sente que ela está dissociada dela mesma. Então, assim, que ela não é ela. Então, como se ela tivesse... essa fala é muito interessante. É como se ela estivesse vivendo num filme. Como se ela fosse um personagem. Sim. Isso. E que ela não sente as coisas. Ela está meio distanciada afetivamente do que ela... E fora do corpo também, né? Às vezes. Às vezes fora do corpo. Eu tive um paciente mais grave que ele achou que tivesse morrido. Ele falou pra mim, olha, eu tava lá internado tal, e eu achei que eu tivesse morrido. A falta de... por exemplo, uma pessoa, eu tive... E tem gente que fica um tempinho grande, né, nessa sensação de despersonalização. E é bem sofrido. Eu tive a sensação de despersonalização já, quando uma vez eu tava fazendo eu fazia tratamento para ansiedade, eu tomava oxalato de escitalopram. E daí a médica fez a receita pra mim, eu viajei, não, tava sem a receita, levei o remédio, mas assim, acho que cheguei a ficar uns 4 dias sem o remédio.
No terceiro dia eu já comecei a sentir eu nunca tinha sentido essa despersonalização. Pode, às vezes, tá ocasionado a falta da medicação, por não ter tido essa desmame, ou por... O que acontece quando a pessoa tira a medicação muito rápido é o que a gente chama de síndrome da retirada abrupta. Sim. Que normalmente dá uns sintomas físicos esquisitos. Sim. Pode ser, se você sentiu isso, É que eu porque tô falando, despersonalização. Parecia muito a despersonalização. Parecia... Tipo, eu não tô em mim mesmo. Exato, exatamente como se eu estivesse sendo um personagem ali. Personagem. O meu corpo tá aqui, minha alma, a cabeça tá ali, parece que eu tava assistindo. Uma coisa muito doida. Tem gente que sente até os membros maiores ou menores. Sim. Entendeu? E a desrealização? Como que é, Flávia, a desrealização? Jogou pra mim de novo. Claro que eu joguei porque eu gosto das explicações da Flávia, gente. Então, a desrealização é o contrário. Não, é uma sensação de estranheza, mas não de si mesma. Estranheza do ambiente. Do ambiente, sim. É como se, assim, esse lugar tá estranho pra mim. Uhum. Tá diferente do que o normal. Sim. É como se fosse um lugar que eu nunca estive. Mas sempre está. Mas você sempre está. Sim. Então, a situação é que não é familiar, que é Sim. estranha. Então, isso a gente chama de desrealização. Sim. E, na verdade, não está acontecendo nada de diferente, né? Só a percepção da pessoa que muda. E é um tratamento muito difícil, sabia? Sim. Você diz do... Tem muitas pessoas que... Tá muito dos dois. E, assim, tá muito relacionado a trauma também. Sim. E de identidade? O de identidade, como que chama mesmo? Transtorno dissociativo de identidade. Sim. Esse aí é aquele que é chamado de transtorno de múltiplas personalidades. Ah, que legal. Eu acho que é só fictício. Eu só vi em filme. Sim. Na prática, eu nunca vi acontecer isso. Com os colegas também, outros psiquiatras também, nunca ouvi alguém relatar. Mas é quando a pessoa se dissocia da personalidade dela e toma uma outra personalidade. Mas, assim, casos de... Sei lá, gente, entenda muito bem, olhando por um contexto psiquiátrico, tá? Uma possessão, seria isso? Não. Não entraria como uma possessão. Não, é tipo assim, eu dissocio agora... Ai, meu Deus, deu até medo aqui. E eu volto outra, entendeu? Ai, meu Deus! Gente, deu medo mesmo. Entendeu? Eu esqueço. Essa pausa aqui. Eu esqueço de quem eu sou. Igual o filme Fragmentado. Sim, o filme que aí foi um filme, né? Mas o cara era psicopata também, mas né? Teve uma reportagem, eu não sei se foi no Fantástico, não sei se foi de um caso, né? De uma mulher que ela falava que ela tinha outras personalidades, né? Então, não sei se é um transtorno factício, né? Sim. Porque... Não sei. A Flávia está causando polêmica. Ela quer causar polêmica. Se existir, eu nunca vi. Nunca vi nem relatado também, né? Sim. Mas... Não existe ainda nenhum... Você vê bastante nos Estados Unidos histórias de pessoas assassinos que matam falando que tinham duas personalidades, né? Sim. Eu já vi mulher, né? Que aí ela tá lá no júri... E aí, de repente, ela volta com uma personalidade totalmente diferente. Você acha que é um e pouco essa mais é assassina. teatral? Tô te colocando numa polêmica, talvez? Eu não sei. Você não quer opinar sobre? Eu não acredito muito, não. Sim, mas entendi. pode ser que exista. Sim. É. E o conversivo? Teoricamente, existe. E o conversivo? Conversivo é quando a pessoa ela tem sintomas muito semelhantes a um problema neurológico. Então, assim, é como se a pessoa estivesse tendo uma crise de convulsão, né? Então, cair no chão, virar o olho, tremer o corpo inteiro. Só que não é um quadro neurológico verdadeiro. Ele não está com um quadro... Mas peraí, ela inventa? Não inventa. Ela está tão nervosa que ela acaba tendo um quadro semelhante, Sim. mas está relacionado às questões emocionais. Entendi. Né? Mas aí tem os diagnósticos diferenciais, porque, por exemplo, uma crise convulsiva, por exemplo, cai com tudo, se machuca, libera esfíncter, né? Então faz xixi na calça, sim. às vezes até defeca. A língua também morde. Normalmente, a crise conversiva, ela meio que se protege. Sim. Então, ela cai de um jeito mais tranquilo, ela não se machuca,
ela lembra de alguns fatos, né? Sim. Dela caída no chão. Então, que são algumas coisas que a gente consegue fazer esse diferencial. Mas não quer dizer que é frescura, que a pessoa está fingindo. Não, ela está muito mal, por isso que aconteceu Não tem isso. nada a ver com Munchausen. Não é algo intencional. Entendi. E assim, as pessoas sofrem muito preconceito no pronto atendimento. Sim. Porque aí as pessoas sabem que não é neurológico e aí acham que a pessoa está fazendo isso para chamar atenção. E é um tipo de transtorno que é difícil de se falar, né? Eu acho que a maioria desses transtornos que a gente tá, por exemplo... por isso que é legal, né? Esses episódios. Porque a gente só fala sobre transtornos de ansiedade no sentido generalizado, né? Algumas fobias, né, que falam, o pânico, e tem outros tem ainda, outros né? Quadros mais ansiosos, outros quadros, né? que a gente falou, até o estresse pós-traumático também ele entra, né? Não, ele mudou agora, ele foi para... mudou! Em primeira mão, gente, primeira mão aqui, Flávia dando a notícia pra você que faz algum tempo, viu? Mudou, que foi... Quando, Flávia, que mudou? Que eu tô desatualizado. DSM-5, acho que 2018, né? 2018, olha pra você ver. Não, mas é porque a gente não fica vendo, que mudou aqui, mudou ali e tal. Sim. E Flávia, aí, outro quadro conversivo também, que é bem comum e as pessoas procuram muito o pronto atendimento e são, né, ridicularizada, é aquela conversão que a pessoa vira assim o braço e sente o braço todo entortando, aí fala que o braço entortou inteiro e ficou toda contraída. Na verdade, também é um quadro conversivo. E a pessoa fica rígida mesmo. Fica rígida, não é intencional, ela está sofrendo muito com aquela situação. Sim. Agora, Flávia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Conhece o Drey? Conheci. Conheceu de longe online, mas eu ouço muita história do Drey. E ele ficou me expondo pra você, né? Ali, né? No vídeo. Expondo? Eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele me expôs. Falou que você dorme muito cedo, que você é velhinho. Mas ele também. Drey é o amor dele. Aí, assim, tipo, o Drey, a gente mora junto, e daí ele fala assim, eu vou ter que fazer um estudo, vou ficar 3 meses fora do país. Posso sofrer por ansiedade por causa disso? Isso seria uma ansiedade de separação ou não? Depende. Acho que todo mundo sofre de ficar 3 meses longe de quem a gente gosta, né? Mas isso pode gerar uma ansiedade? Isso seria uma ansiedade de separação? É porque veio esse exemplo O transtorno de ansiedade de separação, que é uma outra forma de transtorno de ansiedade, é quando a pessoa ela tem uma reação exagerada quando ela se distancia da pessoa que ela tem segurança, ela tem afeto. Então, assim, por exemplo, se isso acontece comigo, eu fico triste, às vezes dá... Okay. Normal, né? Agora, o que eu poderia apresentar caso isso aconteça? Por exemplo, tô lá, tô acostumado toda noite, ele tá lá comigo, agora ele não tá comigo, e eu começo a... mas assim, não é tristeza, né, Paulo? Não é uma tristeza. Eu começo a ter sintomas ansiosos. Exato. Mal-estar de ansiedade. É como se você tivesse em abstinência, né? Mas isso pode acontecer, por exemplo, isso acontece muito, tá? Principalmente no meu consultório. Às vezes, mulheres têm maridos que trabalham em fábrica e às vezes muda o turno. E daí ele tem que trabalhar de noite. Às vezes ela fica sozinha com as crianças, ou às vezes ainda nem é criança e tem que ficar sozinha em casa. E ela começa a sofrer medos, começa a ficar ansiosa, às vezes não consegue dormir. Ela começa a ter uma diferença na qualidade de vida. Isso pode também estar relacionado a transtorno de separação ou não? Quando ela está distante dele, e assim, vamos supor que esse marido... foi trabalhar e nesse período em que ele esteve distante, essa mulher só ficou ansiosa ou só chorou, ou não conseguiu dormir. Sim. E aí, quando ele volta, ela se acalma. Isso. Sim. Mesmo que seja por um período curto. Período. Isso é muito comum, né, nas crianças. Sim. De ter esse transtorno de ansiedade por separação. Muito forte. Agora, né? Flávia, uma pergunta para você. Agora eu que vou apertar você, Flávia. A pessoa tem ansiedade de separação, tudo mais... Existem medicações que podem auxiliar estas pessoas? Então, as fobias, esses transtornos de ansiedade, eles respondem mais à psicoterapia, né? Sim. Mas a medicação, a pessoa também tem uma boa resposta. Sim. Mas assim, não adianta só a gente passar a medicação. Essa pessoa precisa fazer a terapia
para realmente superar essas fobias. Uhum. Tem fobia, por exemplo, tenho fobia de cobra. Tudo bem, quando que você vai ver uma cobra? Né? Dificilmente você vai ver uma cobra. Então, Uhum. agora, você tem fobia de avião, você tem fobia de elevador, você tem fobia de, sei lá, barata. Tem gente que tem fobia de cachorro, que são coisas assim que estão tão no dia a dia, né? É tão frequente, né, na nossa rotina, que realmente vale a pena você tratar. E a forma de realmente superar isso é através da psicoterapia. Sim. A Agora, medicação alivia a ansiedade, ela sim. baixa o nível de medo e de tensão. Porém, superar mesmo a fobia é com psicoterapia, principalmente com a terapia de exposição. Exato, que foi que aconteceu comigo. Você falou, eu lembrei agora, assim, deu um insight que eu lembrei que quando eu era criança, Ah, eu tinha muito medo de cachorro. Podia ser um cachorro mais pequenininho, eu morria de medo, eu entrava com aflição. Mas eu sempre gostei de cachorro, engraçado, eu gostava de cachorro, achava lindo, tinha vontade de cachorro, mas eu morria de medo, né? Mas aos pouquinhos, né, os meus pais ali aos pouquinhos foram me aproximando. Eu fui exatamente esse processo, né, de dessensibilizar, de exposição. Hoje em dia, gente, eu não tenho medo nenhum de cachorro. Obviamente, hoje eu sou adulto, mas isso não tem a ver com idade, né? Mas quando eu era criança ainda, essa minha fobia ela foi diminuindo. A fobia para criança é um pouco diferente também, né, Flávio? Porque para criança existe o medo, ele está muito ligado à fantasia ali da criança também, né? Às vezes tem medos que vão sumindo, né, também de acordo com o tempo, né? o que você Se- acha? Me Eu fala. acredito que sim, né? Aham, às Por exemplo, vezes. eu tinha Aham. medo de dormir sozinho quando eu era criança, né? Porque eu não sei, não tinha uma explicação, né? Esse medo foi desaparecendo. Mas às vezes tem pessoas que elas trazem alguns medos que têm uma raiz da infância. Sim, Isso sim. sim, né? Dos livrinhos, né, que a gente Exato, ouve. dos Aham. livrinhos. Do que os pais contam. Para nós por exemplo, para nós Os da filmes, né? então eu acredito que muitos dos nossos medos, eles têm um fundo ali que é inconsciente. Algo que aconteceu, algo não é explicativo, E hoje, com a internet, as crianças têm acesso a a tanta tudo, coisa, a tudo, a tudo, né? E que exato. apavoram. Sim. É Então, igual eu tinha uma paciente que ela tinha muito medo de dirigir. Ela tinha muito medo. E eu perguntava por quê? Não havia um motivo ali. Obviamente, durante a terapia, a gente foi entendendo os motivos, que é muito importante entender os motivos quando eles são possíveis acessar, porque às vezes não são possíveis acessar, né? E dentro disso a gente foi trabalhando, né? Esse enfrentamento. Então, às vezes, em algumas sessões, eu trabalhava ali com ela exercícios de respiração, né? Pedia para ela fechar os olhos, ali eu ia entrando junto com ela, e depois eu falava assim para ela: imagina você agora saindo da tua casa, pegando a chave do carro, entrando no carro, assim, bem devagar. E, gente, é incrível, né? Porque mesmo ali na imaginação você vê que a pessoa ela vai entrando no num sofrimento. sofrimento, e daí quando eu perguntando, tá tranquilo pra você? Às vezes no começo não tava, a pessoa pedia pra parar. Eu perguntava se quer parar também, ela parava. E cada sessão Um pouquinho um pouquinho mais. mais, um pouquinho mais. A gente, né, imagina agora você tirando o carro da sua casa e estacionando. Vamos parar por aí? Você tirou o carro da sua casa e Conseguiu estacionou. estacionar. Agora você tranquilo. Então, e ela esses dias foi pra praia de carro. Então, Ai, que assim, legal, que uma vez ela legal. mandou mensagem pra mim super Aham. feliz: Paulo, eu tô aqui na praia, eu que trouxe meu marido. Então, assim, Então, e às vezes nessa fase que você perguntou do tratamento da medicação, sim, às vezes nessa primeira fase de enfrentamento maior, que ela vai, às sim, vezes a medicação realmente faz um diferença, recaptador inibidor de serotonina, né? Sim, para controlar um pouquinho esse medo, sim. mas depois que ela aprende que aquilo já vira um hábito, não tem por que manter medicação, né? E uma coisa que eu tento trabalhar muito com os meus pacientes quando eles têm uma fobia é a gente também tentar não alimentar o medo, né? Não ficar tanto focando nesse medo e tentar alimentar as coisas que ela vai ter se ela enfrentar essa situação. Então, Uhum. assim, eu tenho medo de viajar, mas vamos pensar na viagem? Vamos tentar aqui programar uma viagem que você tem vontade de fazer? Para onde você quer ir? Eu quero, sei lá, ir para Disney, um exemplo. Então como que vai ser? Como que seria? Como que seus filhos iam achar? Né? Porque às vezes a pessoa tem condição de ir e não tem como. Então a gente começa a alimentar o motivo. Porque se a pessoa ela
precisa e quer viajar de avião, mas por quê? Eu vou simplesmente parar, deixar de viajar, eu vou enfrentar viajar de avião simplesmente por viajar, mas tem que ter um motivo, tem que ter um propósito, né? Com essa minha paciente, por exemplo, o sonho dela era poder ir pra praia quando ela quisesse. O propósito maior dela era ter liberdade. Se ver divertindo lá na praia no final, né? E às vezes nas terapias eu brincava assim com ela, né? Eu falava assim, nossa, pensou se agora você pudesse ir lá pegar, né? Obviamente, ela já estava um tempo, né? Eu jogar isso para uma pessoa, às vezes pode ser um gatilho. Ela já era uma paciente que já estava há um tempo comigo, né? Então eu falava, você já imaginou já pegar o carro agora nesse fim de semana e poder ir pra praia, né? Então, assim, ir alimentando ela com essa vontade e deu super certo, né? Obviamente é um caso, tiveram outros casos também de fobias. E aí, Paulo, o que você achou desses nossos 2 episódios sobre ansiedade? Eu estou muito ansioso para saber sobre os próximos episódios que a gente vai gravar numa próxima temporada, talvez, não sei, sobre ansiedade, porque existem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. Mas olha para você ver o quanto a ansiedade, a gente acha que é só sentir uma ansiedade, na verdade não. Existem coisas... São várias facetas, né, da ansiedade. Facetas. E às vezes você acha que você está enlouquecendo, que você é a problemática, que você é isso e aquilo, e na verdade não. Na verdade você percebe que existe sim uma causa, existe sim uma raiz para tudo isso e que você pode ser acompanhado e você pode superar essas situações de forma leve, num processo, entender que existe um processo, né, Flávia? Às vezes você tem esse medo há 30 anos e não é em 1, 2 semanas que você vai conseguir superar esse medo. Talvez sim. Né? E ter coragem de enfrentar essas fobias, né? Ter coragem, não achar exato. que, igual que você falou, tá 30 anos lá, a vida inteira. Se é importante para sua vida, tá superando isso... Vamos que vamos atrás de tratamento, vamos atrás de psicoterapia, vamos atrás de medicações para ajudar a apoiar isso no primeiro momento. E não tenha vergonha de você falar para o profissional, de procurar um profissional. Você acha, ai meu Deus, eu sou a única pessoa no mundo que estou sofrendo isso. Já estou falando para terminar, tô né? mandando terminar. Sou a única pessoa que está sofrendo no mundo isso. Você pode ter certeza que não, tá? Procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, que ele não vai dar risada da tua cara, ele não vai achar que você é louco, não vai achar que você é doido. A gente entende, a gente trabalha sempre com isso no consultório. É isso aí. Então, Surtadamente, o melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Obrigado, gente, por você nos acompanhar em mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho no YouTube, no Spotify e a gente se encontra. Seguir a gente no Instagram. Psi Paulo Siqueira. Doutora Flávia Sano. E nós todos aqui. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.